Rede Brasileira de Restauração Ecológica, REP, tem o objetivo de aumentar a sinergia das iniciativas de restauração e ampliar o diálogo com a sociedade. Para a gente começar a se situar nas políticas, acho que não dá para dissociar o pensamento na nossa realidade de um contexto histórico em que está inserida a restauração no Brasil. Então eu fiz uma compilação, algumas pessoas já devem ter visto esse resgate histórico. Pode mudar? Essa retrospectivazinha para ver o que nós, que hoje somos os de cabelo branco pintado, da restauração, pensávamos na década de 80, 90. Né? Então, Nogueira, que é um dos mais antigos, dizia que a gente precisava refazer a mata ciliar, e ele fez isso para proteger as margens de um rio. O pessoal da SESC tinha também como meta, como expectativa, a conservação de recursos hídricos de bacias hidrográficas alteradas. O primeiro simpósio sobre mata ciliar, que é um fato histórico no Brasil e no mundo da restauração, na sua abertura, no discurso do Luiz Mauro, falava em recuperação de trechos degradados, preservação e utilização nacional de matas ciliares. O Valdo Paulo, no mesmo evento, lembrou que não basta plantar mata ciliar se a gente não conservar a bacia como um todo. E aí, numa postura mais ousada, aparece o Cageyama, seu grupo, com uma visão mais ambiciosa, de que ele achava que era preciso recriar a vegetação existente no passado, mantendo tanto a estrutura como a composição originais, e também recompor uma estrutura de vegetação para obter benefícios ou serviços ecossistêmicos. Durigan e Nogueira, em 1990, no Manual de Restauração Mata Ciliar, diziam que o objetivo era evitar o assoreamento, regularizar a vazão dos rios, fornecer abrigo e alimentação para a fauna. E o Joly, que era um vidente na época, ele dizia que a gente devia atingir a meta de restaurar funções ecológicas, já que parecia impossível recuperar a biodiversidade original. Então, nesse cenário, a gente trabalhou durante 20, quase 30 anos, numa perspectiva no Brasil de que era preciso proteger essencialmente nascentes, cursos d'água e reservatórios, e se falava muito pouco em diversidade. Né? O Paulo Cageyama, que aparece com essa visão voltada naquela época, e ao longo de toda essa construção de um pensamento de restauração, as leis brasileiras foram mudando. 65 no Código Florestal, que isso valeu até ano passado, se fosse necessário recuperar a APP, isso era obrigação do poder público indenizar as culturas ali existentes. Primeira vez que aparece a restauração na nossa legislação é com a Política Nacional do Meio Ambiente, em que passa a ser obrigatório reparar, recuperar ecossistemas degradados para licenciamento ambiental. Então passava a ser negociado no licenciamento a obrigação de restaurar. Em 98 vem a Lei de Crimes Ambientais, e aí a coisa foge dessa questão do licenciamento. Então quem desmatar ilegalmente passa a ter a obrigação de reparar o dano, além de ter que cumprir penas por o caso. Em 2000 vem a tal da medida provisória que estabelece a obrigatoriedade de recuperar a reserva legal no prazo de 30 anos. E só em 2012 que nós temos uma lei que diz que é obrigatório restaurar as APPs, pelo menos parte delas nas áreas de uso consolidado. Na verdade, se a gente pensar em todas essas leis, a única lei que trata de restauração obrigatória porque alguém cometeu um crime é no caso da Lei de Crimes Ambientais. Em todas as outras, o que aconteceu foram mudanças na legislação ambiental. Então passaram a existir obrigações de restaurar onde não houve crime. Isso é muito importante para a gente pensar em políticas de restauração. Bom, e nesse cenário de legislação
E diante daquelas expectativas do passado, diante do que nós sonhamos todos hoje, o que é que hoje nós esperamos? E com base no que nós esperamos, nosso Congresso, os deputados e senadores que nós elegemos, aprovaram a lei que estabelece que nossas áreas de preservação permanente têm a obrigação de proteger recursos hídricos, paisagens, estabilidade geológica e biodiversidade e todos os seus componentes e processos. A reserva legal também tem obrigação de recuperar a biodiversidade, serviços ecossistemas e ainda por cima tem que dar lucro. Né? Então nós estabelecemos expectativas grandiosas, muito além do que esperávamos em 80, 90, sem que nós tenhamos avançado na mesma proporção no nosso conhecimento científico e tecnológico de restauração. E isso não foi diferente no resto do mundo. Isso são os 9 atributos de um ecossistema restaurado estabelecidos pela Sociedade Internacional de Restauração. Em 2004, vejam bem, isso foi há 10 anos. Se a gente ler os 9 atributos, definitivamente o que a sociedade espera de um ecossistema restaurado é que ele seja igual ao ecossistema que foi destruído. O que nós vemos em síntese disso? É que as nossas leis mudaram muito, evoluíram muito, em busca do tal meio ambiente equilibrado da Constituição. As expectativas ecológicas e as obrigações legais foram consideravelmente ampliadas. Só que o produtor rural não deve ser visto como culpado da situação. E a obrigação de restaurar, que está caindo em cima dele, não deve ser vista como punição. Então, quando eu vejo as ações do Ministério Público hoje em São Paulo, por exemplo, a impressão que dá é de que quanto mais caro, mais burocrático, mais difícil, melhor. Porque alguém tem que pagar pelo crime, mas o outro, na maioria dos casos. Então isso não pode ser assim. Agora, ao mesmo tempo que essas coisas todas foram evoluindo, as nossas expectativas foram evoluindo, as nossas leis foram mudando, a ciência caminhou. E estes 3 estudos, realizados por diferentes autores em diferentes regiões do mundo, em análises amplas do que se pode esperar da restauração, se a gente olhar com os olhos da nossa legislação brasileira, com os olhos da SER 2004, nós vamos sair muito frustrados dessa leitura daqui. Porque a realidade é que os estudos mostram que sim, ações de restauração trazem bons resultados, melhoram a situação. Mas chegar ao ecossistema que existia antes, nós não vamos conseguir. É impossível. Isso tem implicações para políticas de conservação, de restauração, para o nosso cotidiano, para a aplicação das leis que aí estão, muito sérias. E tem implicações óbvias para a nossa ciência. Então, isso nos leva a situações que, por exemplo, estes 9 atributos estão sendo revistos pela própria sociedade. Existe lá uma queda de braço das pessoas que decretaram os 9 atributos, que não querem abrir mão deles. Isso vai acontecer, acho que em todos os países, em todas as regiões, mas até onde eu tenho conhecimento, isso está sendo discutido para ser trazido para metas mais factíveis. Bom, eu fui resgatar a data, na minha agenda de 2010, nós assinamos aquele documento, aquela foto foi tirada em 26 de novembro de 2010, foi quando nós criamos aquilo. Bom, o que é a REPRE? Essa é uma definição no livro, tá? Do autor aqui. Eu fiquei pensando o que é a REPRE para mim, né? Eu acho que a REPRE é isso aí, é uma teia que conecta pessoas de todo o Brasil que buscam espontaneamente trocar conhecimento e experiências que possam trazer avanços para a ciência e para a prática da restauração. Então, a sensação que eu tenho de quando a gente começa um debate é de que todo mundo ganha.
Eu aprendo com os argumentos do Ademir, com os argumentos do Daniel, com os argumentos do Felipe, eu abro mão dos meus pontos de vista, a gente se obriga a refletir. É um fórum de extrema importância, não só para cientista, mas para quem está executando a instalação. Então, é um fórum de compartilhamento de conhecimento único, que eu sempre quis, e quando eu pensava na tal Liga dos Laboratórios, eu imaginava que a gente conseguisse esse diálogo, pelo menos entre nós cientistas. Eu queria saber o que o Zamit estava fazendo lá no Rio. Eu queria saber o que o Ademir estava fazendo lá no Sul, agora ele sai no Brasil inteiro. Porque a gente só aprende com a experiência do outro. E restauração não é que nem em física, que você monta um experimento num dia e sai o resultado no outro. Né? Restauração leva tempo. Eu vou aprender com o resultado de 10 anos no experimento do colega e não vou errar da mesma maneira. Ou vou me apropriar do aprendizado dele para dar um passo adiante. E eu acho que é isso que a Rebre tem trazido de excepcional, único, na minha história de cientista dentro do campo do conhecimento. Agora, a pergunta que eu acho que tem que ser feita, né, discutimos de manhã e quase que avançamos nessa discussão, como é que a Rebre ajuda nas políticas públicas? Eu pergunto ao contrário. De que maneira os formuladores de políticas de governo relacionados à restauração podem se beneficiar da existência da Rebre? Então, não é a Rebre que tem que levar decisões, levar consultoria para o tomador de decisão. A Rebre existe, é transparente, o conhecimento circula. Então, a pergunta é, aos tomadores de decisão, de que maneira vocês, tomadores de decisão presentes e os ausentes, estão lançando mão desse poderoso instrumento de conhecimento democrático que é a lei. Então, eu entendo que é assim, apropriando-se desse conhecimento já existente, né, aprendendo com os nossos erros e acertos, que é o que a gente está fazendo entre nós, e focando as políticas na solução de problemas que a ciência e a prática não podem resolver. Então, para políticas públicas, eu acho que a questão que nem o cientista, nem o... Quem era o outro que eu botei ali? Que a ciência e a prática não vai resolver. Então, quem é que vai pagar a conta? Porque restauração está lindo. E a hora que todo mundo se apresentou aqui, eu fiquei me perguntando, não tem nenhum produtor rural aqui? Ninguém que vai plantar essas matas ciliares, restaurar esse cerrado, ninguém lá na ponta compõe a rede. Dos nossos 200 membros, não tem proprietário rural, agricultor, não tem. Não é muito, né? Eu vou centrar os meus argumentos dessa fala, as minhas preocupações, nesse artigo publicado super recentemente na Science, em 2013, um ano atrás, e nesse trechinho está no primeiro parágrafo aqui, ampliado, tá? Que estima que essa meta estabelecida pela Convenção, 150 milhões de hectares de áreas que devem ser restauradas até 2020, vai custar para o planeta 18 bilhões de dólares por ano, mas vai dar 84 bilhões de dólares por ano de retorno. Interessante, né, para a economia global. Quem vai pagar a conta? No Brasil, guardadas as devidas proporções dos 18 bilhões, se nós estamos dizendo que vamos fazer 15 milhões de hectares e o total do mundo é 150 milhões, acho que nós vamos fazer 10%, seria 1,8 bilhões. Quem vai pagar a conta do Brasil? Do jeito que as coisas estão hoje, é o proprietário rural. Quem é que vai usufruir daqueles 84 bilhões por ano no mundo? Toda a sociedade. Quem é que vai pagar a conta da restauração no resto do mundo? Não é. É a sociedade. Então as coisas aqui estão caminhando para um rumo diferente do que acontece no mundo como um todo. Então aqui eu mudei a imagem do agricultor para um cara mais médio do agronegócio, né?
tirei isso da página do Dia do Agricultor. Olha que a gente fala, não, mas o agricultor vai se beneficiar, ele também vai ser beneficiado pela restauração dos seus efeitos e tal. Sim, ele vai. Só que os custos que ele terá diretamente, custo direto da restauração e redução da efetiva, são mais ou menos nesse tanto de cifrãozinho aqui. Enquanto os benefícios, por exemplo, melhor polinização das culturas, água melhor caso ele faça irrigação, são mais ou menos nessa proporção. Então tem alguma coisa nessa equação que não fecha. E se nós quisermos que a restauração aconteça, nós temos que pensar nisso. Então quando a gente pensa naquela sociedade, naquilo tudo que eu falo, quem vai se beneficiar daqueles 84 bilhões de dólares? Se nós pensarmos, óbvio que vai ganhar a natureza, a biodiversidade, nós vamos ter mais água para fauna e flora, óbvio. Nós vamos ter água melhor, mais água para todo mundo. Todo mundo. Nós vamos ter mais segurança no abastecimento de energia para toda a população. Nós vamos ter contenção do aquecimento global, né, redução dos custos do aquecimento global, e todo o planeta vai se beneficiar disso. Isso entra naquela conta dos 84 bilhões. Nós vamos ter mais empregos na cadeia produtiva da restauração, para os biólogos, para os engenheiros agrônomos, florestais e tudo mais. E tudo isso gera mais impostos. Então, nós vamos ter mais arrecadação de impostos. Então, quando se fala dos 84 bilhões injetados na economia global, nós estamos falando disso tudo. Só que hoje, se a gente botar na ponta do lápis, restauração é cara. Isso é feito com números reais, de estudos científicos, sobre custo de restauração e rentabilidade do uso da terra no estado de São Paulo, para todos os usos que se tem no estado de São Paulo de agricultura. É 20 para 1. Então, a renda de 20 hectares de agricultura, em média, é necessária para pagar a restauração de um hectare de área ciliar do jeito que fazemos hoje. Se for pecuária, são 40. Tá? Não é número abstrato, é número real. Tá? Então, se a gente não tiver em mente todas essas coisas, e para a gente pensar numa estratégia, em políticas, em formulação de políticas, tomada de decisão, não dá para a gente botar o pé na realidade e tomar decisões que sejam factíveis. Então, a nossa lei 12.651, boa ou ruim, está aí vigente. E ela diz que a obrigação de restaurar é para todo o país. Qualquer bioma, qualquer pessoa, qualquer propriedade, umas mais, outras menos, mas todo mundo tem. O custo da restauração é alto e existe um sentimento de injustiça social por parte de quem vai fazer, de que o benefício é para todos e o custo, o ônus, é só para um setor da sociedade. Existe um conhecimento hoje sobre técnicas de restauração até relativamente consolidado para florestas. Dá para dizer que a gente já sabe fazer isso. Mas é caro e para os outros tipos de vegetação, os outros biomas, a gente vai engatir. Eu não consigo imaginar como será feita a averiguação do cumprimento da lei em loco no país inteiro. Não consigo. Então, isso é coisa do governo, os tomadores de decisão têm que ter dó deles. E não existe os meios fundamentais para as pessoas que têm que fazer poderem fazer. Então, o conhecimento, a transferência do conhecimento e os recursos para poder fazer. Como viabilizar as situações? Então, dentro de uma estratégia, de uma política, é preciso estabelecer prioridades com base na urgência, onde é que é mais urgente, mais necessário, qual é a obrigação, quem é que tem obrigação irremediavelmente, porque fez um crime, quando é que é conveniente, quando a gente quer que seja restaurado, enfim. É preciso descobrir meios de canalizar os recursos, o conhecimento e disponibilizar isso. Neste tópico, os membros da rede podem contribuir. Eu acredito que um debate dentro da rede sobre o que é prioritário dentro do país, dentro de uma região, o que deveria ser restaurado primeiro, seria um debate muito interessante. Disponibilizar conhecimento
Eu acho que os membros da REBRE têm feito e, por meio da REBRE, têm aprimorado esse conhecimento. Então, o conhecimento que é disponibilizado hoje, ele é mais horizontal. Alguém que tem um conhecimento muito fora do padrão do que se está discutindo, opa, é um outlier, talvez esse cara esteja errado. Mas os outros itens, não. Então, eu vou ver essas palavras do John Salerno, eu acho que é assim que pronuncia, que ele falou na abertura de um evento na Tanzânia em 2011. Eu anotei que eu achei muito engraçado isso que ele falou. Ele falou, o que é que nós sabemos? Nós, era um evento de cientistas. O que é que nós precisamos saber? Isso é para a minha reunião. Como é que nós, cientistas, podemos compartilhar esse conhecimento com os tomadores de decisão? Então, se a gente tirar o nós, cientistas, para nós, REBRE, essas perguntas podem nortear nossos debates, sem dúvida nenhuma. Mas a outra pergunta que ele fez, como fazer com que o conhecimento dos meios para realizar a conservação cheguem a quem de fato vai executá-la, eu só troco a conservação pela restauração. Isso é para formuladores de políticas e tomadores de decisão, onde muito a gente pode contribuir nas nossas funções, no nosso trabalho. E essa, eu acho que a maioria, todo mundo conhece a historinha, agora só falta combinar com os russos, né? Então, o que eu acho é a minha última slide, porque se nós estamos falando em política, o desejo de todos nós é que a restauração aconteça em mais larga escala, que estejamos felizes, todos nós, e quem tem que fazer também, né? E se a gente não envolver os executores da restauração no diálogo e na tomada de decisão, a chance de dar errado é muito grande. Acho que isso, eu acho que esse cara, isso está dentro do site deles, né? Essas perguntinhas. Quem sou, o que eu faço, o que eu quero, o que eu posso? Então, os formuladores de políticas e tomadores de decisão têm que parar para pensar nessas questões. E acho isso aí, o produtor rural não é o último, tem que ser visto como aliado. Eu acho que as leis mudaram. Na grande maioria dos casos, não existe um culpado. O sujeito se matou dentro da lei, achando que estava fazendo mais certo para ele, para o país, enfim, estava dentro da lei e as leis mudaram e ele ficou fora da lei. Então, esse cara tem uma obrigação agora que é pesada, tem que ser nosso aliado e cabe a nós, REBRE, a nós, tomadores de decisão, a nós, formuladores de políticas, ajudar a se encontrar os meios para que essas coisas todas aconteçam. Desculpa, eu escolhi.